Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 24 de março, um dia muito especial, dia do lançamento do livro Trilhas Formativas na Docência da EPT, né? Do ano de 2025. O tempo passa muito rápido, né? Temos aqui vários autores, e a ideia é a gente estar falando um pouquinho do livro. Esse livro tem um site que eu já compartilhei, nós já estamos com mais de 50 downloads, tá? É importante que para que a gente possa divulgar o trabalho de todos, que a gente compartilhe o máximo isso aí. Tá? Nós temos aqui a professora Maria Luciene, coordenadora da pós-indocência, que já tem aí a missão, né? O projeto dela foi aprovado para o e-book desse ano de 2026. Nós temos a professora Cíntia, que é orientadora. A Cíntia foi a responsável pela ficha catalográfica, né, do nosso livro, agradeço aí imensamente. Temos os nossos autores, né? Temos o Itamar, a Vanessa, a Letícia, a Fran, né? E o Daniel. A gente tem um orgulho muito grande de tê-los aqui e da gente poder compartilhar um pouquinho desse momento, que um livro, para chegarmos até aqui, foi uma jornada, né? Primeiro, com o recebimento dos artigos, mas antes disso, teve a apresentação dos TCCs. E esses TCCs, eles foram de muita qualidade, né? Então, por isso que os orientadores de cada projeto fizeram aí a escolha. Então, vocês estão de parabéns. E agradeço também aos professores orientadores que fizeram a submissão, o envio, né, desses trabalhos dentro do prazo. A gente chegou até a prorrogar um pouco mais o tempo, porque o dia a dia da instituição, né, porque nós temos professores que atuam no médio, na graduação, na pós, no mestrado, em curso FIC, então são várias demandas e nem todos conseguiram fazer esse envio. Tá? Então, nós tivemos, se não me engano, são 17 autores entre professores, orientadores e alunos, que agora não são mais alunos, né? Agora são pesquisadores, e espero que todos continuem estudando e caminhando nessa jornada para que a gente possa ter aí mais e mais artigos e capítulos de livro sendo publicado e sempre com uma pegada do que eu falo muito nas bancas, né? Que esse conteúdo ele não fique apenas na biblioteca. Tá? É muito bom que ele esteja na biblioteca, mas que ele seja também compartilhado e divulgado ao máximo, porque sim, todos os nossos trabalhos, ele tem uma relação com a educação profissional tecnológica. Então, esses artigos de vocês, que viraram um capítulo de livro, com certeza, eles vão contribuir para o crescimento de muitas pessoas que estão no início da jornada. Tá? Então, gratidão aí pelo trabalho de todos vocês. E agora eu queria que cada um falasse um pouquinho, né, dessa sua história na construção desse artigo. Quem quer começar? Cíntia está com a sua orientanda. Infelizmente, não. Eu até conversei com ela antes, ela disse que estaria presente, só que, desculpa, meus cachorros, mas ela não pôde estar no momento, ainda não chegou. Já mandei zap para ela. Então tá bom. Maria Luciene, você está aí com o seu? Então você Sim. pode começar. Tá? Vamos sempre dar aí preferência para nossas professoras, coordenadoras. Tá? Vamos lá? Boa noite a todos e todas. Eu sou Maria Luciene, sou professora de informática no campus Engenheiro Paulo de Fronten, né, e estou como coordenadora, como o professor Ricardo informou, né? Eu vou fazer uma fala e aí depois eu passo para me orientando, a Vanessa, para ela poder falar um pouquinho sobre o trabalho. Primeiro, assim, gostaria de parabenizar todos nós, né, me incluindo, porque é um trabalho que
o trabalho de TCC é um trabalho muito enriquecedor, né? Uma pesquisa que vocês fazem ali, que vocês constroem dentro da pós-graduação, mas também são trabalhos que às vezes a gente vê que tem uma relação com a vida de vocês, com a trajetória acadêmica de vocês, né? Ou com algo que vocês conhecem, descobrem ali dentro do programa. Então, é importante trazer, né, que esses trabalhos é uma forma de não deixar mais do que nunca, ele dentro de uma biblioteca digital ou ele dentro de uma biblioteca física, né, que é uma forma da gente poder disseminar isso, levar para outras pessoas, né, o trabalho que é feito, né, que ali traz um resgate de cada formação de vocês, né? Então, essa formação contextualizada com a educação profissional tecnológica, né, ela fortalece também o nosso curso, né, que vem, né, crescendo cada vez mais, cada ano que passa, a quantidade de pessoas se interessam em fazer por conta dessa também divulgação científica, né? Então, o livro ele proporciona, né, que um alcance maior, né, levando em consideração também todos os tudo que a pós-graduação tem que fazer, né? A pós-graduação entra dentro de um contexto do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, o que a gente está fazendo é pesquisa, né? Vocês estão divulgando o trabalho de vocês, que vai muito além da apresentação de um TCC, né? A publicação é para um alcance maior, né? Mostrar que esse trabalho ele tem, né, é reconhecido, né? E aí pode ser levado para outras pessoas, até que ficam ali muitas das vezes perdidos, né? Ah, do que eu vou fazer? Então, pode ser uma continuação ou pode ser uma base de trabalhos futuros. Então, eu considero esse momento muito rico, né, professor Ricardo, assim, de poder principalmente dar continuidade nesse trabalho, né, saber que a gente vai poder esse ano também proporcionar que outros autores, que outros profissionais estejam, né, divulgando o seu trabalho, né, eu acho que é também, de uma certa forma, muito gratificante para a gente, para nós professores, porque a gente consegue ver o nosso trabalho, que muitas das vezes é à distância, virtual, né, que muitas das vezes nem é enxergado por muitas pessoas, a gente consegue ver ele pautado de verdade ali, né? Não é nem metade, porque a gente muitos defendem, né? Infelizmente, todos não estão com um artigo, mas assim, é uma forma também de mostrar o trabalho que a pós-graduação, que a educação à distância, que se concretiza, que ele existe, né? Então, estamos aqui fazendo ciência, fazendo pesquisa, fazendo ensino, e o principal, para mim, que é poder levar, né, o que a pós-graduação em docência tem de melhor, né? Que são as experiências, são as expertises, isso que vai muito além de um artigo, que vai para a sala de aula, que vai para o contexto do contato com o aluno, com os colegas profissionais. Então, assim, quando eu vi o livro, que cai a ficha mesmo, nossa, que orgulho, né, da gente, de nós todos que estamos aqui, né, de todos os autores que temos essa oportunidade de ter um livro com o nosso nome, de autoria. Eu sinto muito orgulho disso, eu espero que esse orgulho seja também para quem não teve o nome ali, né, mas que fez parte também da pós-graduação em docência, né, porque isso é uma conquista, ali a gente está representando várias pessoas, né, às vezes é um trabalho muito bom, mas a gente não consegue contemplar todos, tem isso também, não são só os melhores, todos os trabalhos que chegam até o TCC são excelentes, né, até porque tem também ali toda uma trajetória que eu acho que é importante, principalmente trazendo para mim orientanda, né, a Vanessa, que já vem, nossa, a Vanessa tem doutorado, pós-doutorado, então, assim, a gente lidar com pessoas que têm profissional tanto quanto você, né? É um colega de trabalho, muitas das vezes, né? Então, eu considero esse respeito também muito, muito grandioso, né? Dentro da pós-graduação. Então, foi, assim, de certa forma, eu poderia dizer que foi muito fácil trabalhar, porque ela já chegou com quase tudo pronto, né? Então, pela expertise dela, pela experiência dela. Então, é muito legal essa relação também. Eu acho que é uma troca, não é só o aluno que aprende, a gente também aprende com os nossos alunos, né, na condição da pós-graduação, mas também que são nossos colegas. Então, eu fico muito feliz, professor Ricardo, de dar continuidade, né, no trabalho que você, o senhor, eu sempre fico na dúvida de como falar, né, mas sem desrespeitar, mas eu fico muito feliz de dar continuidade, porque eu acho que isso é muito bom para todos nós, né, para os alunos,
para a instituição, né, para a gente, enquanto professor. Então, eu fico muito feliz que a gente vai conseguir esse ano também usar, né, essa verba para esse fim de e-books e que a gente possa crescer cada vez mais. Eu acho que se a gente tivesse uma verba maior, a gente poderia até contemplar todos os alunos, né? A gente contempla, na verdade, o que dá. Então, eu fico imensamente feliz. E aí eu passo a palavra para a Vanessa, poder também falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolveu. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Então, boa noite a todos, prazer. Meu nome é Vanessa Salles de Oliveira. Eu fui orientada da professora Luciene no ano passado, né, durante a especialização em docência. Eu sou engenheira de alimentos de formação, né, mas segui a carreira acadêmica, né, com a pós-graduação, mestrado, doutorado, e sempre tive esse interesse em seguir realmente a docência, né? E coincidiu de no momento em que eu comecei a perceber, né, essa vontade, eu conhecer esse curso da especialização, né? Quando eu conhecia antes, para mim foi totalmente novidade, mas foi uma ótima oportunidade, né, que eu estava querendo me aprimorar, entender um pouco mais, né, toda essa questão que a gente trabalha com pesquisa, mas não necessariamente com docência, né, com estar realmente assim numa sala de aula. E coincidiu também durante esse processo eu estar como professora substituta, né, na UFRJ, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, esse capítulo, né, que faz parte desse livro, ele é exatamente, né, baseado no meu TCC, onde eu tive a oportunidade de colocar na prática, né? Como eu venho de outra área, assim, de conhecimento, né? Sou engenheira de alimentos, meu mestrado e doutorado é em ciência e tecnologia de alimentos, então, toda área bem distinta, né? Como eu vou querer conseguir, né, aplicar a docência dentro desse contexto, né? E tive essa oportunidade, como eu estava como professora de substituta, né, eu estava com algumas turmas, então eu apliquei, né, durante o meu TCC, a ideia das metodologias ativas em uma das turmas que eu estava lecionando, né? Aí a gente tem o título do capítulo que nós publicamos, né, nesse livro, que é um orgulho, Metodologias Ativas no Ensino Superior, um estudo na disciplina de princípios de conservação de alimentos, onde a gente teve como objetivo, né, trazer, implementar diferentes metodologias ativas dentro do contexto, né, da realidade que eu vivenciava com aquela turma naquele semestre. Então, era uma turma, né, da disciplina de princípios de conservação de alimentos, formada por aproximadamente, acho que eram 19 alunos, alunos de diferentes semestres, né, diferentes períodos da graduação, de diferentes cursos de graduação da UFRJ. Então, nós tínhamos alunos da engenharia química, da engenharia agrícola, da engenharia de alimentos. Então, ali, alunos, né, com diferentes focos, diferentes propósitos, diferentes níveis de maturidade também. E o objetivo, né, de trabalhar essas metodologias ativas e tornar o aluno ali, né, como um protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, a gente aplicou 4 tipos, né, diferentes de metodologias ativas, né, que foram escolhidas, né, comigo sob orientação da professora Luciene, pensando, né, dentro da realidade que eu vivia com aquela turma. Então, a gente utilizou o estudo de caso, a gamificação, o mapa mental e também os seminários, né? A turma foi muito receptiva com todas essas metodologias que a gente utilizou. Eu conversei com eles, né, antes de aplicar, até porque ao final, né, dessas atividades, a disciplina foi toda baseada, né, com essas diferentes metodologias. Ao final da disciplina, eles responderam um formulário, né, como forma de ter um feedback, né, se eles acharam que foi efetivo, que funcionou, perguntas tipo qual eles mais gostaram, qual eles realmente se sentiram ali como protagonistas, qual atividade que eles, né, acharam mais proveitosa no sentido de aprendizado mesmo. Então, eles responderam um formulário,
né, com diversas perguntas para a gente ter um feedback, né? Além de aplicar essas metodologias, a gente conseguir entender um pouco, né, da visão dos alunos, né? Eu consegui ter a minha visão ali como professora, né, da disciplina, ter o que eu achei a minha perspectiva, mas também foi importante ouvir a opinião deles, né? De uma forma geral, todas as metodologias ativas foram bem aceitas, eles abraçaram a causa, né? Eu cheguei até a encontrar um aluno posteriormente na disciplina, por aí a gente conversando, ele, né, ainda perguntou, professora, terminou o TCC, a especialização, deu tudo certo? Falei, não, deu sim, obrigada, agradeci a turma, né? A participação deles foi essencial para a gente ter aí essa defesa de TCC, que, né, resultou nesse trabalho, né, publicado aí no livro. Né, como a Luciene falou, muito bacana, né? Não adianta só a gente fazer ciência, fazer pesquisa e ficar guardado no notebook, no Drive, em e-mails, a gente precisa divulgar. Então, eu espero que esse capítulo, assim como todos os outros, né, que estão nessa obra, né, venham aí a contribuir, certamente vai contribuir para futuros alunos da própria especialização, profissionais de uma forma geral que trabalham nessa área de docência. Então, foi um prazer, né, participar dessa especialização, foi muito proveitosa para mim, para minha formação, e mais ainda quando você tem, né, um fruto ali concreto, né, que vai além do seu diploma, né? Então, esse livro é motivo de muito orgulho, né? Agradeço muito aí a orientação da professora Luciene, né, que permitiu o convite também, né, dos organizadores do livro, né, que reconheceram o potencial do capítulo, né, viram que dava para a gente fazer um trabalho bacana e eu fico muito feliz, né, por ter participado aí desse projeto. Obrigado, Vanessa. O livro ele fala de muita coisa de metodologia ativa, né? Então, obrigado aí pela participação de vocês. Passar para a Letícia, né, me orientando, para ela falar um pouquinho do que foi a construção desse trabalho dela. Por favor, Letícia. Oi. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Letícia. Eu sou atualmente, né, professora de geografia de uma rede municipal. E eu também fui atrás dessa especialização também para aprender mais também sobre a docência. Eu tenho muito interesse em atuar em minha carreira profissional relacionada a essa área de docência. E o capítulo que está presente no livro, que foi feito juntamente com o professor Ricardo, né? O nome dele é o Letramento Digital e a Competência em Informação na Educação Profissional Tecnológica, né? Um olhar sobre o ProEja. Esse capítulo, né? Ele foi resultado de um trabalho que eu já venho desenvolvendo junto a um pré-vestibular social, que eu trabalho com alunos da EJA também, e me dedico ao curso de letramento digital, que, né, é apresentar aos alunos como utilizar as ferramentas, os recursos tecnológicos, dispositivos que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade. Né? E eu sempre tive essa questão, né, principalmente dos alunos vinculados à educação de jovens e adultos, porque muitos deles não são nativos digitais, então eles não eram acostumados com essa questão do dispositivo tecnológico, com essa questão dos aplicativos, que hoje em dia estão sendo cada vez mais essenciais para o nosso exercício, né, enquanto cidadãos, né? Então, a partir dessa experiência que eu tive com os alunos da EJA, né, no ano passado, ao longo do ano passado, eu falei assim, ó, por que não pensar sobre isso também no TCC, né? Só que agora vinculado mais à educação profissional e tecnológica. Então, para isso, né, durante o capítulo, eu analisei os currículos, né, de 2 cursos de ProEja que estavam em funcionamento pelo IFRJ, que foi o curso de administração e o curso de manutenção e suporte em informática. Né? E a partir da análise dos currículos, né, a partir da análise dos materiais didáticos utilizados, como também das bibliografias utilizadas em cada uma das disciplinas, sejam elas técnicas ou da disciplina de educação básica mesmo, a gente analisou que a educação profissional tecnológica ela tem muito a contribuir para o desenvolvimento do letramento digital para esses alunos de educação de jovens e adultos. Porque é nesse espaço que eles têm acesso à tecnologia, que muitas vezes não têm em suas casas, ou até mesmo onde eles têm acesso a um professor que é capacitado profissionalmente durante seu percurso formativo
para utilizar essas metodologias, né, que utilizam softwares, por exemplo, também que são importantes no letramento digital durante as aulas. A questão da infraestrutura também de muitos institutos também, o que favorece também esse desenvolvimento do letramento. E hoje em dia, quando a gente fala em competência e formação, não tem como falar em competência sem falar em tecnologia, internet, web, até porque muitas informações que hoje circulam por nossa sociedade estão atravessadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, é essencial cada vez mais a gente saber como utilizar, como acessar de forma crítica, né? Porque o letramento tem muito disso. Não adianta a gente saber utilizar, mas também saber utilizar de forma crítica, reflexiva e pensar sobre como aquilo pode ajudar, as possibilidades, mas também as limitações, porque a gente sabe que a gente não pode aceitar de tudo como está presente. A gente tem que pensar também como a gente pode desenvolver e aprimorar o que a gente tem presente, né? E quando eu falo hoje de letramento digital, eu falo muito dos direitos básicos, né? Porque hoje em dia a gente vive numa era digital, que a gente fala do governo digital, de cada vez mais serviços públicos sendo divulgados por sites, aplicativos, então cada vez mais é necessário as pessoas aprenderem sobre isso. E aí, nesse capítulo, eu exploro muito sobre como o ProEja, ele tem fornecido essa possibilidade para esses alunos da EJA. E aí eu analiso os currículos desses dois cursos que estavam em funcionamento naquele período, e foi muito gratificante porque aí a gente encontra o resultado, né? Que a gente vê que realmente, pela infraestrutura, pela formação dos professores, pela capacitação que se dá ali durante o curso nas diferentes disciplinas, eles conseguem exercitar o letramento digital, o que é essencial para eles, principalmente. Então, foi muito gratificante, assim, eu poder ter essa experiência de analisar um currículo. Eu nunca tinha feito esse tipo de metodologia, né, mas um pouco documental, digamos assim, que você para ver o currículo, né, como isso é trabalhado dentro de cada uma das disciplinas, né. Então foi muito interessante. E também, assim, gostaria de agradecer também pela orientação do professor Ricardo, que foi ótima a questão do parecer, porque cada sugestão, cada orientação melhora o nosso trabalho, sempre, né? E poder trazer um pouco sobre o que eu trabalho na prática para dentro de uma teoria, e junto com a educação profissional tecnológica, é um ramo que eu quero estudar, me profissionalizar mais ainda, foi muito legal. E, como disse, né, a Vanessa também, levar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho para alunos que estão cursando especialização, que estão se formando também, eu acho muito interessante. E trazendo temas cada vez mais atuais também, que tem a ver com a tecnologia, né? Então, pensar que o letramento digital, por exemplo, é essencial em várias etapas da educação básica e nas diferentes modalidades da educação. Então, o que eu trouxe nesse capítulo é só uma parte do que a gente pode explorar, né, nesse ramo da educação tecnológica. Mas esse início pode gerar vários frutos para experiências em outros âmbitos, seja em biblioteca escolar, seja na própria escola. Então, levar isso para outros âmbitos, para cada vez mais as pessoas se capacitarem e serem competentes, né, no âmbito da informação, né, saber utilizar, onde achar, como checar também, porque tem cada vez mais fake news também, aonde checar. A inteligência artificial também tem avançado muito, então no letramento a gente trabalha com isso, como utilizar a inteligência artificial, quais são os seus limites. Então, pensar tudo sobre isso é muito atual e vai gerar muita discussão ainda, com certeza. E é isso, gostaria de agradecer também o convite de poder participar desse livro, foi muito gratificante. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Letícia, parabéns. Nós tivemos o primeiro artigo que trazia metodologia ativa no ensino superior. Isso traz. Aí depois a gente vem para um artigo que fala de tecnologia no ProEja. Essa é a riqueza desse livro, né? De ter aí vários segmentos sendo abordados. E agora eu gostaria de chamar a Cíntia e a Isis para trazer um outro viés, que é a base conceitual da educação profissional tecnológica. Cíntia, por favor, com a palavra. Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês hoje. Eu, minha orientanda Isis, vamos falar da parte conceitual mesmo, histórica da EPT, né? E eu também gostaria de começar dizendo que é um prazer mesmo estar nesse projeto com todos, e contribuir, mesmo que um pouco, né? Algo muito importante para a gente, né? E mostra que nós fazemos parte de uma construção de conhecimento.
E esse projeto não é só uma atividade, mas uma oportunidade de aprendizagem em conjunto, né? E isso vai se perpetuar e vai nos ajudar para as novas reflexões na nossa área, trocando ideias, né? Crescimento mútuo, e mesmo que pareça, né, que vai ter um resultado final. Essa obra ela tem uma grande relevância para o nosso curso, porque ela reúne, né, conhecimentos fundamentais, conceituais, que vão ajudar na formação profissional de nossos discentes. E ele serve como base para a gente entender melhor esses conteúdos e aplicarmos no dia a dia. Então, participar desse evento é uma oportunidade prazerosa, não só de aprendizado, né, mas para formação. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade. E a minha orientanda vai falar sobre o capítulo que nós desenvolvemos nesse projeto. Isis, você está com a palavra. Obrigado, Cíntia. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo pela oportunidade. Para mim foi uma felicidade quando a Cíntia entrou em contato, falando sobre essa possibilidade da minha pesquisa se tornar um capítulo de um livro. Para mim é muito emocionante, é a primeira vez. Já faz muito tempo que eu estou nessa caminhada acadêmica e eu sempre fiquei muito na dúvida pós-graduação qual caminho seguir, e entrar na especialização da educação profissional tecnológica para mim foi abrir uma porta de conhecimento que eu realmente me identifiquei, que é uma área que hoje eu trabalho. Então essa pesquisa sobre as bases conceituais e históricas da educação profissional e tecnológica foi uma pesquisa para mim reveladora. Claro, sempre com o apoio da Cíntia ali me orientando, me guiando no processo, mas foi uma pesquisa bibliométrica que a gente analisou trabalhos acadêmicos com recorte temporal de 2019 a 2023, e eu mergulhei numa pesquisa que me mostrou muitas informações. Assim. A gente não sabe a potencialidade do que é a educação profissional tecnológica, e nessa pesquisa eu me vi, né? Porque eu me formei no Colégio Pedro II Realengo, que foi o resultado de uma política pública da educação profissional tecnológica. E entender que lá no passado, de certa forma, toda essa movimentação e essa luta, né, em pesquisas para se tornar a educação profissional tecnológica algo concreto, para mim foi de grande alegria. E hoje me ver dentro do cenário é maior ainda. Assim. Então, foi uma pesquisa que a gente conseguiu aí ter uma dimensão científica do que está se produzindo, do que se foi produzido, e ter aí uma base como resultado de identificar que existe um crescimento muito grande na produção científica dentro da temática. E é um tema que está em expansão, é um tema que a grande maioria não consegue mensurar o quanto de produção acadêmica tem sendo produzida. Então, a pesquisa, esse capítulo no livro, para mim, é um grande reconhecimento. Novamente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe docente da especialização em educação profissional tecnológica. Foi um curso incrível para mim, ao apoio da Cíntia a todo momento, ali me orientando e trazendo ideias para que essa pesquisa fosse concretizada. Então, para mim é uma honra, eu queria agradecer a todos. E acho que é isso, acho que é só agradecer por essa oportunidade, pelo conhecimento que a gente acaba ganhando. E para mim foi um conhecimento muito grande, porque eu sigo na área até hoje, e a educação profissional tecnológica para mim é algo revolucionário, que a gente precisa sim pesquisar, estudar e colocar em prática, porque ela é sim uma das ferramentas para que a gente possa mudar a nossa realidade e a realidade de muitos. Então, eu só queria agradecer, obrigada a todos, mais uma vez, obrigada, Cíntia. Excelente, parabéns, Isis, parabéns, Cíntia, pelo trabalho. Sim, a gente observa que esse bate-papo sobre o livro, um livro tão rico, ele traz muito do que a gente vê ao longo do curso. Então, professora Maria Luciene, como coordenadora do curso, esse vídeo, né, depois, ao ser disponibilizado lá no YouTube da pós-docência, ele serve para que novos alunos compreendam a magnitude desse curso. Né? Então, é muito bacana
e essa heterogeneidade, né, desse grupo que construiu essa obra. Tá? Então, Itamar, você vai ficar por último, porque o teu artigo ele tem uma pegada de uma história da instituição, né? E ele fala dos 100 institutos, dos 1000, né? E eu vou passar a bola agora para o Daniel e para a Fran, que eles trazem uma pegada de gamificação, do lúdico como instrumento de aprendizagem. Né? Então, orgulhoso desses meus orientandos, passo a bola para vocês, Fran e Daniel. Boa noite a todos. Meu nome é Francilene, eu sou advogada, sou servidora pública aqui do município de Vassouras e hoje estou assistente técnica em parte de gestão e na parte jurídica também. Eu não tenho a experiência de muitos de vocês como professores, mas eu faço muita capacitação interna, isso que gerou esse interesse em fazer essa especialização. E o nosso artigo, ele decorreu do nosso trabalho de conclusão, a especialização em docência em EPT, e ele surgiu a partir de um olhar, né, interno ali, que eu trabalhava naquela época diretamente com pessoas que lidava com MEI, com microempreendedor individual, e a partir disso eu vi uma necessidade no meu dia a dia, porque havia uma deficiência em todos os atendimentos que eu fazia, na questão estratégica, no planejamento estratégico de cada pessoa na construção do seu negócio. E aí, fazendo essa especialização, meu horizonte se abriu, meu olhar se abriu, e pude perceber que, feito um levantamento, muitos desses MEIs eram jovens, tinha nível médio, em sua grande maioria, e eu trouxe para o meu orientador, o professor Knaip, a ideia da gente construir um game que pudesse trabalhar esses conceitos básicos para que as pessoas pudessem aprender a empreender de uma forma planejada e que seu negócio pudesse subsistir, porque pesquisas demonstram que a pessoa que não planeja o seu negócio, ele morre logo, o seu negócio morre logo no primeiro ano, ou depois do segundo ano. Então, para que isso não acontecesse, a gente vinha com a proposta de criar esse game inicialmente. E aí o professor veio e comprou super a ideia, e o projeto cresceu, né? E aí a gente juntou com o pessoal da graduação, foi um trabalho super rico, porque houve uma troca da graduação, da pós-graduação, e aí o pessoal da graduação, né, em informática, né, criação de game, como é que é o nome do curso, professor? Jogos digitais. Isso, jogos digitais. E vieram com a expertise deles, fizeram a programação, a gente fez todo um trabalho conjunto e surgiu o Gamei. E o Gamei, ele veio com o artigo, veio com esse título, Gamei, Aprendendo a Empreender. Nós pegamos o público que era maior na nossa pesquisa, que eram jovens. Então, o público alvo são esses, jovens, né, do trabalho de conclusão, jovens que fazem ensino médio na parte de empreendedorismo e que podem utilizar esse game com uma metodologia, né, de complementar de ensino dos conceitos para poder ter essa base e, de uma forma lúdica, aprender que o seu negócio precisa de um planejamento prévio. Então, com base nisso, a gente fez todo o game, considera todas as características de Vassouras, pegamos Vassouras como recorte aqui, porque Vassouras tem toda uma característica peculiar, porque ela tem todo uma área tombada, e isso gera bastante níveis dentro do game. Então, assim, a gente trabalhou vários conceitos, e isso hoje serviu como base
para que surgisse esse artigo, né? O Daniel, ele é meu marido, e também estudou comigo, né? Estamos juntos nessa pós, e nós juntos, ele inclusive deu o nome, né, do game, o Gamei, que significa H de game, MEI de microempreendedor, né? E aí a gente construiu junto com o professor como nosso orientador, e nós, no final, houve esse produto, que foi o game, que ainda está em construção, tem potencial para, né, professor, crescer aí ainda mais para várias frentes. A gente tem trabalhado nisso, a pesquisa está continuando, né, professor? Vamos tocar esse barco. E eu vou deixar minha palavra agora para o meu colega e marido, Daniel, que ele vai complementar agora falando mais sobre o artigo. Bem, boa noite a todos. Cumprimentando o professor Ricardo, cumprimento aos demais professores que compõem esta apresentação desse livro, e os demais colegas também, autores que estão publicando este livro. Conforme a Fran falou, o Gamei nasceu de uma necessidade de trazer o conhecimento aos novos empreendedores, né? Então, nós aplicamos este estudo a turmas de ensino médio, algumas escolas do estado. Tivemos a entrada, né, para poder solicitar esse tipo de pesquisa, porque se tratavam de pessoas humanas e menores. Então, com todo o respaldo legal, que é uma das coisas que nós nos preocupamos, até pela nossa área de formação, pois, né, nós somos da área do direito, somos graduados em direito, com essa formação hoje tão riquíssima, como alguns outros colegas já disseram, que é em docência, tendo em vista que o ensino tecnológico ele tende a cada dia a avançar mais. E nessa pegada, nós trouxemos essa forma lúdica de poder ensinar a estes novos empreendedores em escolas que haviam também, que há, né, esta pegada de poder trazer o empreendedorismo aos alunos com essa forma transversal de ensino, que é a gamificação, que hoje dispara e muito dentro dos jovens. Por quê? É notório, é sabido por nós que é muito mais fácil você atrair a atenção de um jovem a um jogo do que a um livro. Ele se empolga muito mais, apesar de todas as limitações, e aqui eu não estou desmerecendo de forma alguma o livro. Contudo, a atenção de um jovem hoje é muito mais fácil você prendê-lo a este instrumento tecnológico, a tecnologia, do que a um livro de papel. Tendo visto isso, tendo essa consciência também de empreendedorismo, então nós criamos o Gamei. O Gamei, na realidade, ele nasce como um artigo de um jogo de tabuleiro digital, onde ali a pessoa ela vai desenvolvendo, passando as fases e crescendo para saber. O jogo ele está em desenvolvimento e ele pode ser ampliado. Hoje ele está voltado a Vassouras, que é a cidade onde residimos e onde tínhamos também atuação profissional. A Fran como fiscal, na época eu gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu era coordenador dessa parte. Então nós tínhamos todos os trâmites para poder elaborar. Com a orientação, né, professor Ricardo Knaip, que também tem toda essa visão, tanto da informática quanto do empreendedorismo, e nós seguimos adiante. O artigo, então, ele fala sobre isso, trazendo toda a desenvoltura e a sua formação, que no livro, quem tiver interesse pode pesquisar e continuar, que será um grande prazer termos parceiros na continuidade desse projeto. Agradeço aqui a todos e fica aqui o nosso grande agradecimento ao IFE por nos dar essa oportunidade também de crescer pedagogicamente com a publicação deste livro. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Só fazendo uma ponte, né, que Vassouras traz uma história da primeira mulher investidora na Bolsa. Eu, como professor de empreendedorismo, eu busco compreender esse cenário, né? E muitas das vezes é normal que se traga, né, a figura dessa mulher tão importante para a nossa cidade, um viés de cultura. Ah, porque ela usou a roupa A, B ou C. Tá? Eu acho que a gente precisa trazer de uma forma diferente, resgatando a importância
que ela trouxe para o país, né? Como primeira investidora. Se a gente fizer uma comparação com os Estados Unidos, que é uma cultura o americano investir na Bolsa, o brasileiro está muito longe, né? Então, esse projeto, ele cresceu dentro da instituição, ele virou um projeto de pesquisa e extensão. Então, quando vocês olharem na nossa região e virem, né, uma camisa laranja com Gamay, é o nosso projeto que vem crescendo. Tá? Então, parabéns e vida longa para o empreendedorismo e para o Gamay. Agora, para a gente trazer aí o último artigo, né, dos que estão presentes, o Itamar vai trazer uma pegada dos 100 IFs, né? E aí, no artigo deles, ele traz todo um histórico da instituição. E quando a gente fala lá na disciplina inicial da professora Sabrina, né, quando ela traz esse viés do plano e ação, ela traz também a inserção através das legislações da criação dos institutos federais. Então, Itamar, com a palavra para esse artigo tão rico e tão importante para o nosso livro. E já o parabenizo e ao professor Júpiter também, que foi seu orientador. Boa noite, obrigado, professor Ricardo e demais colegas, né? Bom, eu me chamo Itamar de Oliveira, eu sou hoje técnico administrativo em educação do Instituto Federal do Sudeste de Minas, campus Muriaé, igual a gente estava falando antes no início, né? Sou doutorando do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, o PPFH da UERJ, e tem grandes referenciais do campo da educação profissional e tecnológica lá. E fui orientando, né? Terminei a pós-graduação em docência em EPT, orientado pelo professor Júpiter Martins de Abreu Júnior, né? E no ano de 2025. E aí a gente construiu um capítulo do livro que veio do TCC, pensando sobre o ensino médio integrado e a criação de 100 novos institutos federais, agora que foi anunciado em março de 2024. E aí a gente pensando isso como uma política pública, mas também como isso influencia na prática docência, no trabalho do professor, na curricularização, em todas esse tripé mesmo do ensino, pesquisa e extensão que envolve as instituições de ensino no país. O capítulo do livro, ele é intitulado Ensino Médio Integrado em Xeque, debate sobre o futuro e a construção de 100 novos campi de institutos federais no Brasil. A época quando a gente começou a formular o capítulo, ainda eram 100 institutos que tinham sido anunciados pelo governo. Atualmente já são 111 novas unidades, então aumentaram mais algumas no decorrer desse processo. E, assim, a ideia de falar um pouco sobre o ensino médio integrado nesse processo de expansão, ela parte da importância da gente debater o ensino médio integrado como um modelo, né, um projeto educacional, principalmente para atender os filhos da classe trabalhadora. E aí, também pensar no avanço das políticas neoliberais que a gente tem hoje na educação e nessa mercantilização do ensino médio, principalmente, que se tornou um campo de disputa atualmente e que tem se materializado principalmente a partir do novo ensino médio. O novo ensino médio ele vem totalmente, é um projeto antagônico ao que a gente oferece no ensino médio integrado nos institutos federais. Ele é baseado pelas competências socioemocionais, pela meritocracia, pela flexibilidade, pela liberdade, com muitas aspas, de escolha dos estudantes, né, em escolher qual itinerário formativo ele quer fazer. E isso acirra ainda mais o nosso trabalho enquanto servidores, sociedade civil, né, e classe trabalhadora mesmo, que luta por uma educação que seja emancipadora, né, e também trabalhe com a formação humana, e não exclusivamente direcionado somente para o mundo do trabalho. E aí, a gente tem como método, né, o materialismo histórico dialético, em que, a partir das contradições que norteiam o campo do trabalho e educação, em que os institutos federais se constituíram, a gente vem debatendo essa dualidade estrutural
e histórica de ensino que a gente tem no país e principalmente no campo da educação profissional. A análise, ela parte de dados que são levantados a partir da plataforma Nilo Peçanha, que é um ambiente virtual, né, da rede federal, que contém diversos dados e um ambiente muito rico para a gente. E nós analisamos dois indicadores, que é o número de matrículas e o número de vagas. E aí, quando a gente faz uma análise sobre essas matrículas, a gente observa que nos últimos anos, de 2017 a 2024, o ensino médio integrado, que é constituído como carro-chefe, né, os protagonistas dos institutos federais, esse percentual de matrículas ele não chega nem a 60%. Então, assim, a gente já tem os IFES que foram constituídos em 2008, então a gente já está indo para quase 2 décadas de instituição, e a gente ainda não conseguiu consolidar de fato o ensino médio integrado. Estou falando em questão numericamente de dados que a gente levantou, né? Então, assim, a gente não tem nem 60% dessas matrículas hoje no ensino médio integrado. E isso é preocupante, porque a gente precisa realmente avançar. Isso está no Plano Nacional de Educação, e a gente vê que essas disputas pelo ensino médio atrasam muito o nosso trabalho nesse processo de avançar mesmo com o ensino médio integrado. Se a gente parte para uma análise, por exemplo, desse número de matrícula do ensino médio integrado nos IFES, comparando com o número de matrículas no ensino médio no Brasil todo, de acordo com os dados do censo de 2024, representa um percentual irrisório de 3,4%. Então, assim, ainda é muito pouco para o que os institutos federais foram construídos, entendeu? Então, a gente precisa realmente avançar. E aí, o indicador de vagas, ele é interessante porque ele pega mais especificamente aí onde a gente entra nessa expansão dos 100, hoje, né, 111 novos campos. Porque quando foi anunciada a criação dos novos campos, foi anunciado pelo Ministério da Educação que seriam ofertadas mais de 140 mil novas vagas. E aí que entra também um novo, né, um achado que a gente traz na pesquisa. E vamos fazer uma análise por região geográfica, pelas 5 regiões geográficas que a gente tem no Brasil. E atualmente as regiões Sudeste e Nordeste são as 2 regiões mais populosas que a gente tem no Brasil e, consequentemente, são as 2 regiões que têm mais campi de institutos federais no país também. Porém, são as 2 instituições que menos ofertam vagas no ensino médio integrado. Isso se torna um problema e uma contradição nesse novo processo de expansão. Por quê? Porque no processo de expansão serão as 2 regiões que mais receberão unidades de institutos federais no país e, consequentemente, novas vagas também. Então, a gente traz agora essa discussão para um campo de luta mesmo, para defender a essência que, lá de 2008, quando os institutos federais foram construídos, que é uma educação para a classe trabalhadora, principalmente, mas que não seja somente para o mundo do trabalho, mas que a gente consiga dar uma formação cidadã, crítica e emancipatória, intelectual, né, de tecnologias, como a gente está vendo, né, em diversos trabalhos aqui, também para esse público. Então, se torna um campo de disputa agora, a expansão, que é a nova expansão que a gente vai ter, e que a gente não cometa o mesmo erro de antes de não conseguir lutar pela defesa do ensino médio integrado, que é a razão principal dos institutos federais. É isso, pessoal. Um prazer estar celebrando esse momento com vocês e estar participando desse livro também. Muito, muito obrigado. Amar, parabéns. A riqueza dos detalhes que você traz no teu artigo, com o embasamento da plataforma Nilo Peçanha, que é a plataforma norteadora, e eu, como gestor do campus Engenheiro Paulo Chantem, ao longo de muito tempo, eu desbrucei sobre essa plataforma e a gente dorme e acorda com ela, né? Porque são vários indicadores que a gente precisa atingir e não é fácil, principalmente de uma instituição, de um campus que está no interior. Tá? É muito bom quando se traz a pegada da interiorização, mas existem aí diversos desafios. Então, ao longo da jornada, da nossa jornada no campus Engenheiro Paulo Chantem, nós temos hoje a grande maioria dos nossos cursos
e alunos na modalidade EAD, porque no entendimento da gestão, que se finda agora em maio, nós vimos como uma oportunidade de atender ao trabalhador. Então, na nossa gestão, nós compreendemos que a modalidade EAD é um instrumento de inserção do trabalhador no mundo do trabalho. Então, a partir do momento que esse aluno ele entra, ora por uma formação inicial continuada, ora por uma pós-graduação, um sonho que eu não consegui concluir, né? Que era o ProEja, para a gente atender o adulto, né? O jovem que busca aí uma formação, a gente não conseguiu atingir, e conseguimos, né, ao longo da nossa jornada, implantar lá em 2018 o ensino médio. Então, isso é um pouquinho do que se constrói dentro do campus e dentro da primeira pós-graduação na modalidade EAD do IFRJ, tá? Que foi concebida a partir de um grupo de profissionais de educação do IFRJ. Tá? Cabe destacar que nós temos docentes, tá? Servidores que são só docentes e servidores que são técnicos administrativos e atuam como docentes e pesquisadores. E essa riqueza na integração do técnico administrativo, do docente e do aluno, com toda essa diversidade, é que faz o sucesso do nosso curso. Então, acho que vida longa para pós em docência, que tenhamos aí nos próximos anos mais e mais livros publicados, tá? Os exemplares, os 60 exemplares impressos estão chegando, já era para ter chegado, né? Quando eles chegarem, a gente vai ver uma forma da gente disponibilizar para os autores, tá? Quem é mais perto fica mais fácil, tá? Mas a gente vai ver aí uma forma de estar fazendo essa entrega ou disponibilizando para esse recebimento. Tá? Então, eu acho que a gente encerra aqui, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre faz é tirar uma foto, né? Como uma recordação de tudo isso que foi feito, né? Por esse time maravilhoso. Então, novamente, gratidão a todos. Vou estar, professora, se ela puder dar o print aí, tá? Vou estar encerrando a gravação aqui, tá? Desse momento maravilhoso. Vamos lá?